Boa noite, rapaziada. Vamos começar aqui com mais uma aula de Educação Física, terceiro semestre. Hoje vamos falar da metodologia do ensino do atletismo. Tive alguns problemas para fazer a transmissão ao vivo, então vamos fazer esse material gravado por enquanto até eu conseguir adaptar o sistema aqui. Ao longo do tempo eu vou dando uma aperfeiçoada também no método como eu vou apresentar, para ficar cada vez mais interessante para vocês. Não vou me alongar muito nesse, porque é um sistema que vocês já têm na Anhanguera desse formato de apresentação dos slides, mas como vocês têm um contato mais direto comigo, eu vou apresentar o material e depois vocês tiram as dúvidas pelo WhatsApp ou pelo e-mail que eu já disponibilizei. Então vamos lá, vamos começar aqui, vou ficar apresentando os slides. O que nós vamos ter nesse conteúdo? Tema 2. Compreender as provas de salto horizontais e verticais do atletismo, salto em distância, salto triplo, salto em altura, salto com varas, principais regras, salto horizontais e verticais. Esse tema 2. Vamos lá. Contextualização da teleaula. Como é descrito na literatura o atletismo? Movimento fundamental que ocorre quando o corpo é projetado no ar pela força gerada de uma ou ambas pernas do corpo pousa sobre um ou ambos os pés. Apresenta as formas variadas: salto horizontal, quando você salta para frente mesmo, e salto vertical, quando a ênfase é para cima. Até comentei com vocês sobre isso dos saltos verticais, que é o salto em altura, que são saltos bastante altos. Vamos começar aqui pelo salto em distância. Uma das provas mais antigas do atletismo, utilização de objetos que auxiliavam na obtenção de maiores distâncias na antiguidade. Ou seja, o salto em distância é aquele que a gente já viu uma imagem ser campeã no feminino, que vem correndo, pisa numa tábua. A tábua não é literalmente uma tábua, né? É uma placa que marca no chão, onde limita a área de salto. Eles têm que pisar antes da marcação dessa tábua, depois projetar o corpo o mais longe possível. Antigamente eles usavam uma pedra para aumentar essa projeção. Aqui a foto, como eu falei. Então o atleta salta, se projeta o mais longe possível na caixa de areia. O que caracteriza o salto em distância? Sucessão de movimentos eficazes, ou seja, o saltador, ele não faz uma corrida qualquer e vai lá e se joga na caixa de areia. Não, é um esporte de alto rendimento. Então, eles treinam bastante a corrida, quantos passos eles vão dar na corrida, para chegar cada vez mais sincronizado na tábua, para pisar no local correto e aí se projetar da forma correta. Então não é uma corrida qualquer, é uma corrida bem treinada, para que ele consiga saltar o mais longe possível, né? Para que ele chegue na melhor forma possível para ele projetar o corpo na caixa de areia. Forma progressiva, que ele começa mais devagar, obviamente depois vai ficando mais rápido. Aqui ele já está fazendo a adaptação para a educação física, né? Que o professor pode optar por distâncias curtas. Lógico que você não vai ter uma caixa de areia na sua escola, você vai utilizar alguns colchões, e nem todo mundo que vai conseguir saltar 6 metros, nem alguém que do ensino médio vai conseguir saltar 6 metros, senão ele já seria um atleta do atletismo, um saltador nesse caso, né?
Então o professor pode diminuir as distâncias aí na aula de educação física. A impulsão é feita com um dos pés, como está escrito aqui. O professor deve estimular a prática dos dois lados. Geralmente, o último pisada que você dá no chão é com seu pé não dominante. Mas isso não é uma regra, eu disse que é no geral. Então você tem que estimular o salto com os dois pés para ver qual que aquela criança prefere para ir projetar o corpo. Aí salto em distância. As fases do voo: grupado, arco ou passada no ar. Pode fazer esses 3 tipos de projeção do corpo. Grupada com as pernas juntinhas, estende os braços e joga lá na frente. O arco você projeta um pouco mais o quadril para frente. E a passada no ar você simula um grande passo no ar para ir o mais longe possível. Aqui a tábua que eu disse para vocês, ó. O saltador ele só pode pisar nessa primeira faixa branca aqui. Essa faixa geralmente ela é vermelha, né, para ficar mais fácil de identificar. Ela que limita o salto. Então o salto começa a contar a partir dessa linha vermelha que tem aqui e o quanto longe o saltador consegue ir lá na caixa de areia. Mas ele não pode ultrapassar para essa faixazinha menor aqui da tábua. Geralmente essa parte menor aqui é feita de argila, para se o atleta pisar, deformar a argila e aí o salto é anulado. Fica um árbitro aqui do lado. Se o salto for válido, se ele pular, não pode pisar na linha também. Então tem que ser antes da linha. Para trás, qualquer salto é válido. E aí o árbitro levanta uma bandeirinha branca se o salto for válido ou vermelha se o salto for anulado. Se ele queimou aqui ou fez algum outro tipo de penalidade. Então quanto mais perto da linha ele pisar, melhor vai ser para o salto dele. Geralmente eles não chegam muito perto para evitar que queime o salto, né? Cada 3 saltos que o atleta queimar, ele é eliminado. Então pode dar bobeira aqui e tem que ser um exercício muito treinado dele chegar o mais perto possível da linha e não tocar na linha ou depois da linha. Então aqui, aterrissagem. Aproximação das mãos com os pés e o pé toca a areia primeiro. Então joga o corpo para frente e o pé toca primeiro aqui. Aí essa é a visão que a gente tem aqui nessa outra imagem, vou virar aqui. Da projeção do atleta, do saltador. E o que conta? A parte mais perto da tábua, da linha vermelha, da linha de que o salto é válido, que conta. Ou seja, mesmo se ele saltar e jogar a mão lá pra frente, o que conta é a parte mais perto da linha de salto, da tábua. Então, não é a parte do corpo que está mais longe, é ao contrário, é a que está mais perto da tábua. Vou continuar aqui. Agora passando para a educação física. Aprendizagem. O professor não deve selecionar uma grande distância a ser percorrida na corrida de aproximação. Ou seja, quanto na sua aula de educação física, se você for uma área muito grande para eles correrem, cada vez vai ser maior o salto. Pode ser que eles não tenham capacidade de projeção direito ainda, e eles podem ter algum tipo de lesão aí também. Então o ideal é você fazer eles correrem menos no começo e saltar nas distâncias que eles conseguem, não focando muito no quão longe eles vão. É o que está escrito aqui. Iniciar as atividades com salto de forma livre. Depois aumentar a complexidade de acordo com a evolução.
Depois que você vê que todo mundo está se projetando direitinho no colchão, se sua escola tiver a oportunidade de ter uma caixa de areia, melhor ainda. Mas é quase inviável, eu particularmente nunca vi uma escola ter esse tipo de material, porque também tem a questão da sujeira, né? Sujar o uniforme, etc. Então aumentar a complexidade de acordo com a evolução. Vi que todo mundo está correndo direitinho, aterrissando direitinho, aí você vai deixando mais difícil e o mais perto possível do formal mesmo do atletismo, do salto em distância. Aí agora o salto triplo. Tem quase as mesmas características do salto em distância. Ó, aqui nós temos os Jogos Olímpicos de 1896, Jamie Connolly saltou 3,71. Apenas durante os anos 90 para as mulheres. Antes dos anos 90 era só os homens que saltavam. Grande tradição olímpica aqui no Brasil. Aí como funciona o salto triplo? Fiquem tranquilos que depois eu vou passar links de vídeos para vocês, como eu já faço, para vocês verem, e aí vou colocando o que é cada um, para vocês visualizarem melhor tudo que a gente está falando agora. Está escrito aqui embaixo. Tecnicamente essa prova é mais complexa do que o salto em distância, porque o salto em distância é um salto, você se projeta, não tem tantas regras quanto o salto triplo. Você salta lá e jogou, caiu, aterrissou dentro da caixa de areia, marca lá a distância, tá tudo certo. O salto triplo já mais, tem um pouquinho mais de regras, e logicamente são 3 saltos, né, por chamar salto triplo. Altas cargas mecânicas devido ao segundo salto, daqui a pouco eu vou explicar isso. Vivência do saltar é o maior objetivo. Vamos lá, salto triplo. Tem 3 fases. A corrida de aproximação, isso é sempre para aproximação na tábua, igual ao salto de distância. O atleta vai realizar 3 saltos e depois tem a queda. A corrida de aproximação possui as mesmas características do salto em distância, ou seja, uma corrida treinada, muito treinada, a quantidade dos passos, tamanho dos passos, para não chegar lá na tábua, em frente à tábua, você não saber o que fazer, ou tem alguma, ou está muito perto ou muito longe da tábua e você não fazer o salto adequado. Tábua de 13 metros para os homens e de 11 metros para as mulheres. Você vai falar, nossa, ele tem 13 ou 11 metros para saltar? Não. Isso quer dizer do primeiro salto que o atleta dá para até chegar no terceiro. Então, primeiro, segundo, terceiro salto, aí chega na tábua e se projeta. Ele tem de 13 metros para os homens e 11 metros para as mulheres. Isso para realizar os 3 saltos. Deixa eu voltar aqui para mostrar para vocês. Tem a tábua. Essa foto não dá para ver direito. Mas vamos imaginar que a tábua tá aqui, ó, 13 metros. Aqui está 14, então aqui tem 13. Então, tem uma linha aqui que limita, que mostra onde o atleta deve começar, que é lógico, se aqui tem 13, aqui seria o 1,0 m, né, o início dos saltos. Então, dá o primeiro salto, a regra diz que o segundo salto você tem que tocar o solo com a mesma perna que você tocou no primeiro salto. Então, por exemplo, esse salto aqui ele está tocando com a perna direita, o segundo ele tem que tocar com a perna direita também. Aqui ele já está numa fase mais aérea, mas com certeza ele tocou com o pé direito aqui antes do esquerdo. Essa imagem não está muito boa. Então, direita, aí vem a esquerda, aí ele se projeta. Vocês veem que ele perdeu bastante aqui da distância, perdeu quase 1 metro da distância final dele por ele ter pulado muito antes da tábua, que seria aqui. Tem uma marcaçãozinha que provavelmente seja aqui. Então, repetindo, tem uma linha no chão, primeiro salto,
segundo com a mesma perna do primeiro, terceiro com a perna inversa, e aí se projeta 3 saltos. Então, aqui caracterizando, contextualizando, salto triplo, uma sequência de saltos. Direita, 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 direita e esquerda, ou esquerda, esquerda e direita. Então, um salto, o segundo com a mesma perna do primeiro, e aí o terceiro com a perna inversa. Eles são chamados de hop, step e jump. E a aterrissagem é parecida, a queda aqui é parecida com o salto de distância, porque o último é um salto final, como se fosse o salto em distância. O que entra são os outros 2 a mais, né? Situação problema 1. Bernardo é um professor de educação física que pretende incluir a aprendizagem do salto triplo em suas aulas do ensino médio. Como o rapaz pode organizar a prática? Quais cuidados devem ser tomados? Então fica a situação problema aí. Como deve organizar a prática? Da mesma forma que a gente falou um pouco do salto em distância. Você não vai fazer grandes distâncias para os alunos percorrerem. E também não tem necessidade, porque, como eu falo sempre para vocês, a educação física não visa competição, não visa a gente formar os melhores saltadores do Brasil, e sim pessoas que gostam de se movimentar através do atletismo, como a gente vai usar aqui nesse caso a metodologia do ensino do atletismo. Então, o atletismo vai ser só uma ferramenta para a gente ensinar saltos, por exemplo. Então, ele tem que vivenciar os saltos. Depois a gente vai ver na aula prática que não é fácil essa coordenação dos 3 saltos. A partir do momento que a gente começa a treinar bastante, a focar na coordenação dos 3 saltos, já vai virando automático. E aí depois a gente vai colocando um pouquinho mais de dificuldade, desempenho, competição, que seja. Qualquer ferramenta que a gente vai usar para aumentar a complexidade dos saltos de distâncias. Como eu já disse, usem colchões. Aqui, quais cuidados devem ser tomados? Está escrito aqui. Usem colchões, usem mais de um colchão. A gente tem que proteger os alunos, porque quando projeta o corpo para frente, a gente passa a não ter o mesmo controle do que a gente tem numa atividade mais comum, por exemplo, um pega-pega, que tem corrida máxima. Então a gente tem que ter colchões na mais variadas distâncias e na largura também. Se você tiver a oportunidade de colocar colchões ao lado da linha da reta onde vai ocorrer o salto, melhor ainda. Você pode limitar, delimita bem o espaço, e como é feito mesmo nas competições oficiais, mesmo em campeonatos de atletismo, os árbitros colocam um cone na pontinha inicial da raia de corrida, do local onde vai ser realizado o salto. Por quê? Quando o cone está ali, quer dizer que a pista está fechada e ninguém vai poder saltar até tudo estiver preparado. Então, assim, você evita acidentes, evita que 2 alunos saltem ao mesmo tempo, um cai em cima do outro, e assim por diante. Então, recapitulando, não colocar grandes distâncias, não tomar cuidado com o local do salto, prevenir para que acidentes não aconteçam, fazer saltos livres dependendo da idade, depois vai aumentando a complexidade, coisa que vocês já no 3º semestre já sabem, que cansado de falar para vocês nas aulas, que a gente tem que ir evoluindo, certo? Vou dar uma pausa aqui rapidinho para tomar uma água, tô meio rouco hoje, e já volto aqui pra gente continuar. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118.
Então vamos lá, rapaziada, voltando aqui, vamos agora para o salto em altura. Agora a projeção não é mais horizontal, não é a projeção mais para frente, é a projeção vertical, certo? Lógico, para cima, é salto em altura. Nós vamos ver como que é. O salto em altura integra o programa olímpico desde 1896. Veja quanto tempo, salto bem tradicional. Principais materiais: 2 postes, sarrafo e o colchão. Então aqui a gente vê um poste, do outro lado tem outro. O sarrafo, que ele não é bem um ferro, tá? Ele é um material mole, geralmente de espuma um pouco mais densa, assim, não é uma espuma tão mole também. E ele é maleável. Tem alguns de fibra de vidro também, que ele, se não me engano, ele é flexível também. Bom, enfim, não estou lembrando o material direito agora, quais são os materiais disponíveis. Mas enfim, na sua escola você não vai fazer com uma vassoura, porque os alunos vão bater, vão cair, podem se machucar. Isso que eu queria dizer agora para vocês. Tem que ser um material mais maleável, você pode usar aquele macarrão de piscina, aquele de flutuar, que aí ele toca naquilo, não se machuca e tem quase o mesmo efeito para o salto em distância. Para o salto em altura, perdão. E como acontece? O atleta vem correndo e ele tem que saltar o mais alto possível. Então, ele pode tocar no sarrafo, mas não pode derrubar. Ele tem que terminar o salto e o sarrafo está lá no lugar onde ele está. A mesma regra do salto em distância e o salto triplo. O atleta não pode errar 3 saltos seguidos. Se ele derrubar 3 vezes seguidas, ele é eliminado da competição. E aí, a altura que ele vai saltar, ele escolhe. Por exemplo, o primeiro atleta que vai saltar coloca 1,5 m. E ele quer saltar 1,5 m e vai lá e salta. Eu posso escolher não saltar 1,5 m. Eu tenho certeza que eu pulo mais alto que 1,5 m, então eu não entro nesse salto de 1,5 m. Deixo para quando tiver mais alto. Então colocou em 1,5 m, eu estou falando 1,5 m, por exemplo. O primeiro atleta que vai saltar escolhe a altura. Aí vê quem quer saltar 1,5 m. Se ninguém quiser, aí vai aumentando. O próximo vai aumentando a altura. É lógico, não vai aumentando a altura a cada saltador. Por exemplo, então primeiro colocou 1,5 m, vai seguindo a ordem é feita antes, né, de quem vai saltar, vê quem quer saltar 1,5 m. Se tiver mais alguém que quiser saltar 1,5 m, vai lá e salta. Depois aumenta um pouquinho, aumenta 10 centímetros, que seja 1,60 m. Aí vai saltando, vê quem quer saltar 1,60 m. Lembrando de que se ele derrubar 3 vezes seguidas, ele está eliminado. Então, a dinâmica funciona desse jeito. Tá uma altura, o primeiro atleta escolhe, quer saltar, quem quiser saltar, salta, mas chega uma hora que você vai ter que saltar. Então, dependendo de uma altura. Por exemplo, o primeiro atleta escolheu 1,50 m, 1,50 m, mas eu sei que eu pulo 1,80 m. Então, quando chegar no 1,80 m, for aumentando de 10 em 10 centímetros, por exemplo, quando for em 1,80 m, eu vou lá e tento validar meu salto. Quer validar meu salto? Saltar e o sarrafo ficar lá. O sarrafo não cair. E aí meu salto de 1,80 m, por exemplo, foi validado. Aí todo mundo, quem quiser, salta em 80 m. Quem não quiser, espera aumentar e aí vê se consegue saltar ou não. Mas, por exemplo, vamos supor que eu saltei 1,80 m. Depois aumenta para 1,90 m. E todos os outros competidores errarem 3 vezes, eu sou campeão. Porque eu saltei 1,80 m e ninguém saltou 1,80 m. Certo? Nem 1,90 m. Se alguém tivesse saltado 1,90 m, eu ia ter que ir lá e saltar 1,90 m também ou mais.
senão eu perderia a competição. Parece um pouco complicado. Quem não entendeu, me manda no WhatsApp que eu tento explicar com áudio também de novo. Esqueci aqui. Diferentes estilos de transposições do sarrafo foram desenvolvidos com o decorrer do tempo. Então vamos lá, o estilo tesoura. Recomendado para o início da aprendizagem. Aprendido facilmente. Passagem do sarrafo com a perna externa ao sarrafo. Então vem correndo meio de lado para o sarrafo. Bate um pé ao lado do sarrafo. E faz um movimento de tesoura, cruzando as pernas. Vou fazer com um dedo aqui, assim, para vocês verem. Bate no sarrafo, faz uma tesoura. E aí se joga para o outro lado. Salto em altura. Estilo de rolo ventral californiano. Ou seja, a perna de pulsão será mais próxima do sarrafo. Perna livre é lançada com os braços para cima, sempre na posição de decúbito ventral. A gente não teve anatomia ainda, então decúbito ventral seria deitado sobre o sarrafo, aqui como a gente vê no E e no F. Então vem, chega perto, pisa do lado e lança o braço, que vocês podem ver que está para o outro lado, e lança a perna. É como se rolasse por cima do sarrafo. Outro estilo é o Floursbury Flop, apresentado por Dick Fosbury em 1968, no México. A corrida é mais rápida, salta com a perna externa ao sarrafo e gira no momento da elevação. Então começa aqui no A, ó, vem correndo, corrida bem rápida. No B você fica de lado e se projeta, como a gente faz no C. Se lança primeiro o pescoço por cima do sarrafo, depois projeta o quadril para cima, ó. Projetando o quadril para cima, a perna já vem junto. Aí é só ter cuidado aqui pro calcanhar não bater no sarrafo, dá uma levantadinha, como se fosse um chute numa bola invisível aqui, aí você cai de costas. Atualmente é um dos estilos mais utilizados. Geralmente a gente só vai ver esse salto aqui em grandes competições. Próximo, salto com vara, o próprio nome já diz. Salto com vara, a mesma coisa, 2 postes, um colchão, um sarrafo, 2 postes, tem os postes lá de cada lado, sarrafo, e aqui adiciona a vara, né? Vara flexível, como vocês podem ver. Olha quanto ela dobra para melhorar a altura do salto. Colchão como fator de segurança, colchão do salto com vara tem que ser colchões bem grandes, bem altos, né? Mais de 1 metro de altura aí praticamente, para quando o atleta aterrissar, ir lá e não sofrer nenhum tipo de lesão. Depois eu vou mostrar os vídeos, talvez eu coloque até aqui na descrição. Vocês vão ver que eles tocam no colchão e saem normalmente, nenhum tipo de lesão. Inicialmente era feito com bambu, atualmente é de alumínio, aço e fibras de carbono. Salto com vara, empunhadura, que é quando o atleta, o saltador, começa a forma que ele fica segurando a vara para iniciar a corrida. Corrida de aproximação, preparação para o encaixe e a queda. O que seria essa preparação para o encaixe? Dentro na pista tem uma casinha onde introduz a vara, ela segura a vara, né? Para que aí ela firme, faça a projeção do atleta aqui por cima do sarrafo. Principais regras.
Tá dando um probleminha aqui. Dá um pause e já volto. Vamos lá. Principais regras. Principais regras do salto triplo em distâncias. Vejo que as regras são basicamente unificadas, porque são quase a mesma coisa, né? Fase de classificação em competição com mais de 8 atletas. Critério de desempate é o segundo melhor salto, ou seja, se der a mesma distância do salto, que é raro, né? Porque física conta a cada centímetro, então é um pouco raro, mas se acontecer, vale o segundo melhor salto. Impulsão deve ser realizada preferente sobre a tábua de impulsão, pois eu vou mostrar uns vídeos para vocês, vou pôr na descrição talvez. Quanto mais perto você saltar da tábua, mais ou em cima da tábua, né, até a linha limite do salto, mais você vai ganhar na sua distância. Quanto mais longe você saltar da tábua, você vai perder na distância final, porque ela só conta da linha da tábua para frente. O que aconteceu para trás, não. Salto com inversão não é permitido. Eu pesquisei um pouco sobre isso, mas não vi muita coisa falando a respeito desta regra. O que eu entendi é que você, logicamente, você está saltando de frente, você não pode aterrissar de costas, diferente do salto com vara e do salto em altura. Você faz a corrida de frente e joga de trás no colchão, no caixa de areia, né? Medição. Linha de medição da tábua até a marca mais próxima da borda na areia. É o que eu já falei para vocês. Pega a linha vermelha da tábua, lá é o ponto zero. E você marca a distância até o ponto mais perto da tábua, dessa linha vermelha, que o atleta conseguiu tocar na caixa de areia. Então não é... Por exemplo, eles batem a pé primeiro e depois o bumbum ou mão no chão. O que vai contar é essa última marca, a primeira que ele fez na areia, mais perto da tábua. Agora vamos para o salto em altura. Só voltando aqui um pouquinho, acho que eu falei para vocês, se não me engano anteriormente, que no salto em distância, no salto triplo, podia errar 3 saltos. Se eu falei isso, tá errado, tá? Na fase de classificação pode ser que os atletas façam 6 saltos ou 3 saltos. E aí nas fases mais eliminatórias, por exemplo na final, cada um tem direito a 3 saltos só. Se errar os 3, fica sem marcação, tá eliminado a competição. Então dos 3 saltos você tem que... um desses 3, o mais longe que for, que vai contar para sua medição. Ou o segundo também em caso de empate, né? Agora vamos para o salto em altura. Apenas um dos pés pode realizar a impulsão, ou seja, não pode chegar lá e em qualquer um dos 3 saltos você fazer com os 2 pés, que está errado. Tem que fazer só com um pé. Cada saltador tem direito a 3 tentativas por altura. Perdão, tô confundindo aqui, vamos voltar. Salto em altura. Apenas um dos pés pode realizar a impulsão, porque nós estamos falando no salto mais alto, não mais distante. Você pode fazer a impulsão com um dos pés, então você não pode ficar de frente pro sarrafo lá e saltar com os 2 pés. Você tem que usar apenas uma perna para fazer a impulsão, para se jogar para cima. Cada saltador tem direito a 3 tentativas por altura. Como eu falei, ele não é obrigado a saltar na altura, mas se ele se propor a saltar, ele vai ter 3 tentativas para conseguir saltar naquela altura. A tentativa não será validada caso o sarrafo não permaneça nos suportes. Por que está descrito assim? Porque é como eu falei para vocês já. Ele pode tocar no sarrafo, só não pode derrubar. Então, a tentativa não será validada caso o sarrafo não permaneça no suporte. Então, pode tocar, mas não pode derrubar. O saltador poderá escolher a altura inicial,
como eu já falei para vocês, por questões de dinâmica do esporte, não vai ajustando a altura que cada um quer a cada salto. Vem o primeiro, escolhe uma altura, vem o segundo, escolhe uma altura. Tem uma altura já que todo mundo, por exemplo, já tem uma meta de altura. Por exemplo, como eu dei o exemplo para vocês anteriormente, vamos por 1,50. Salta o primeiro, que escolheu a altura de 1,50, e os outros vão vendo quem quer saltar. Aí depois aumentando aos poucos e ver quem quer saltar naquela altura. Porque se você mudar a altura para cada um, a competição ia demorar muito, né? Então vai subindo gradativamente, cada um escolhe se vai saltar naquela altura ou não. O primeiro critério de desempate será o número de tentativas realizadas por atleta na altura anterior. Ou seja, vamos supor que está em 1,90 m. Todo mundo fez os 3 saltos e não conseguiu, derrubou o sarrafo lá. E aí quem é considerado campeão? Quem usou menos tentativas na altura anterior, 1,85 m, por exemplo. 1,85 m todo mundo saltou, quem usou menos tentativas das 3 é usado como critério de desempate. Vamos lá para a situação problema 2. Eurico é um árbitro de atletismo que está trabalhando em uma competição de salto em altura. Ao final da prova, os 3 primeiros colocados terminaram empatados na altura de 2,25, não conseguindo passar a altura de 2,28. Você poderia ajudar o Eurico a desempatar essa competição? Como podemos fazer? É o que eu falei agora há pouco. Os 3 saltaram 2,25, então 2,25 está válido, certo? E aí, para ver o desempate, a gente vê o salto anterior. Qual foi o maior salto anterior? Quantas tentativas foram? Vamos supor que os 3 saltaram 2,23, por exemplo. Os 3 saltaram 2,23. Se um usou uma tentativa, outro 2, outro 3, o que usou uma tentativa vai ser considerado campeão. Se eles empatarem nessa altura, a gente vai para outra. E assim vai voltando a altura e ver quem usou menos tentativas para desempatar. A situação problema já está bem próximo do que eu estava falando da regra, então não é bem um problema nesse momento. E aqui, como eu acabei de falar também, o primeiro critério será o menor número de tentativas realizadas por cada atleta na altura anterior. Aqui tem um esqueminha do salto em altura. Flop, você faz uma corrida em arco. No rolo ventral você vai correndo reto. O rolo ventral é aquela que rola por cima do sarrafo. Aqui o flop é quando você projeta o quadril para cima. Atividade interação. Qual é o estilo técnico do salto em altura mais recomendado para a aprendizagem inicial? Quais cuidados o professor deve ter para realizar a atividade? Então vamos voltar lá rapidinho. Os 3 tipos de salto. Estilo tesoura, que lógico já está a nossa resposta, recomendado para o início da aprendizagem. Aprendido facilmente, passagem pelo sarrafo com a perna externa ao sarrafo. Tem o rolo ventral, que é um pouco mais complexo. Por quê? Porque na hora que vai saltar sobre o sarrafo, precisa ter essa coordenação de não tocar muito nele. Ou se tocar, fazer um toque leve, apenas um toque quando você está bem em cima dele, para que ele só ceda um pouquinho para baixo e não saia dos suportes. E ele é um pouco mais complexo porque a impulsão tem que ser mais próxima, então você tem que vir mais pertinho dele, já corre o risco de derrubar. Depois você tem que projetar o corpo todo. Veja o tanto de área que fica perto do sarrafo aqui nesse diagrama F aqui, diferente do salto tesoura, que o que fica mais perto é a coxa aqui, os glúteos, um pouquinho do calcanhar, ó, quadril, perna.
diferente daqui, que é o corpo inteiro. E o Fosbury Flop já é um salto que precisa de mais técnica, né? Precisa de controle dos passos correto, uma posição lateral, precisa de recrutar muito mais músculos e coordenação para conseguir fazer. Mas, como eu disse, é o salto mais utilizado, praticamente o único tipo de salto utilizado no alto rendimento, que é o que dá mais altura no salto. Depois vocês vão ver no vídeo. Então, respondendo a pergunta lá, o salto tesoura, como a gente já tinha visto no material, é mais indicado para as fases iniciais. Tem muito menor área de aproximação do sarrafo. Quais cuidados o professor deve ter para a atividade? Lembra da altura do colchão aqui, ó, tamanho do colchão. Como eu disse para vocês, tomar cuidado um pouco com a lateral, ó. Veja que o colchão é maior do que os postes, que você tem esse cuidado lateral também. E cuidado com a profundidade também, que eles podem rolar. Se ele for muito curto, aqui se ele fosse metade desse, teria risco também. E é lógico que você não vai colocar numa altura que eles não consigam. Começa bem baixinho e vai tomando eles mesmo por padrão na altura que você vai colocar. Então vai subindo de pouquinho em pouquinho, até a hora que eles não conseguem. Lembrei agora também, você pode utilizar uma corda. Aqui também é uma corda mais grossa. Você não vai deixar a corda presa, você deixa um pouco caída aqui. Caso eles tocarem, ela cede um pouquinho, pode cair ou não, né? Dependendo de como ela é tocada. Se deixar uma corda mais grossa, bem esticada, ela para aqui nos postes. Vimos aqui a atividade de interação e aí relembrando: salto em distância, salto triplo, salto em altura, o salto com vara, que ele praticamente não tem nenhuma regra, só vir, correr, encaixar a vara e saltar o mais alto que conseguir. As principais regras aqui, certo? A gente tem a oportunidade de ter o Iago na nossa turma. Como todos sabem, ou a maioria acho que sabe, ele é atleta profissional. Acho que os saltos não são a especialidade dele, mas você sempre está envolvido quando você está treinando com todos os esportes que envolvem o atletismo. Então a gente tem a oportunidade de ter ele na turma. Se eu falei alguma besteira, ele pode me corrigir, fica à vontade, porque com certeza ele é mais especialista que eu no atletismo. E tirem suas dúvidas comigo ou com ele. Procurem, se você tem uma dúvida muito específica de alguma coisa que acontece no ambiente do atletismo, acho bem interessante vocês perguntarem direto para ele, para ver como é esse universo do atletismo aí. A gente vai ver tudo que envolve o atletismo mais para frente nas próximas aulas. E é isso. Esse formato talvez fique um pouco, não prende tanto a atenção. Como eu disse para vocês, eu vou tentar evoluir aí para melhorar o formato de como esses vídeos são apresentados, certo? Então valeu por hoje, rapaziada, e bons estudos. Qualquer dúvida me perguntem. Tchau, tchau.